eu só ver um negocinho aqui para a gente já iniciar. Quantos anos você fez mesmo, professor? 24. 24? Entendi. Desculpe. Vamos lá, pessoal. Dá uma revisão aí. Lá na página... Hoje é prova? Não. Ah, Não, tá. é Se ele falou que revisão Vamos vai ser prova. revisar um Nossa. pouquinho. prova segunda. É segunda, né? É. É dia 31. 31, se for segunda, então é. Ô, Luiz, era um caminhão vermelho? O João Pedro é da minha idade, ô Letícia. Nós estudamos junto, eu e o João Pedro. O João Pedro é um grande amigo meu. Eu vi, Luiz, o caminhão vermelho, eu vi. Poxa, dois. Oh, falei errado também. 3, 2 ou 3? Hã? Apostila 2 ou 3? Nós estamos na apostila 2 ainda. É. Ô, Duda, não, eu comecei a dar aula para a sua irmã ano passado, né? Eu comecei a dar aula na Vicentina ano passado. No 6º ano foi outro professor que eu não sei quem é, não. Ah, Antes de você, uma professora. sabe por quê? É porque minha irmã, ela tava organizando o quarto dela, daí ela achou um monte de revisão do 6º ano. Daí eu achei uma aqui de matemática que parece bastante o conteúdo que a gente vai aprendendo. Legal. Conheço. Trabalho com seu pai, ô Laura, conheço. A sua irmã, Eduardo, ai, agora eu não lembro. Sua irmã, como é o nome dela? Natália. Eu acho que ela é um ano mais nova. Eu lembro dela na escola, mas acho que nós não estudamos junto, não. Pessoal, bom, vocês já me conhecem, meu estilo de revisão é de fato peraí. A turma mais brincalhona. Brincalhona em que sentido, Letícia? Qual o sentido de brincalhona que você diz? Ah, tá. Achei que era de brincalhona que não fazia nada, que não queria fazer as atividades, só queria ficar bagunçando. Isso aí, nunca dei aula em a turma nenhuma, que comigo não tem negócio de bagunça, não. Ah, mas de brincalhona, de dar risada, o oitavo ano desse ano, na verdade, quando eles eram sétimo, não eles como oitavo agora, mas quando eles eram sétimo, eles davam, a gente conseguia fazer bastante piada, dava bastante risada. Mas saiu bastante aluno, daí mudou bastante coisa. Mas vocês também. É que por ao vivo, assim, tá? É difícil as piadas, uma brincadeira e coisa e tal. Agora, quando é
quando nós estávamos na escola de fato, vocês me conhecem, né? Vocês sabem como eu sou. Sempre... Tem bastante figurinha. Hã? Tem bastante figurinha. Nesse caso aí dá para fazer figurinha, né? É bem mais legal na escola, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá, pessoal. Vocês tiveram um pouco já a ideia de como são minhas revisões, né? Do que eu no começo do ano, quando nós tivemos lá algumas avaliações de trabalho, então vocês lembram mais ou menos como que é. Mas vamos lá então. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, tá? Nasce a soco e morre a facada? O que é? É qual, professor? O que é? O pão. O padeiro, ele dá socos no pão quando ele vai fazer. Verdade. Entendeu? Vamos lá, então. Primeira coisa que nós vamos falar... Opa, acabou a tinta do meu canetão. Deixa eu trocar ali. Que rápido. Você nem começou a aula? É que, na verdade, eu estava dando aula antes, né? Então, ele acabou na aula anterior. Eu sei. Você dá aula antes da nossa. Tava dando pra minha irmã. Professor, você dá aula lá em Paranavaí também? Sim, Paranavaí também. Vou só molhar um pouquinho aqui, até a tinta descer. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre os... Usa o caderno, professor? Então, aí é critério de vocês. Eu vou dar uma retomada, assim, de fato, as coisas que eu quero na avaliação, coisas que vocês devam saber, mas aí vai ficar a critério de vocês, anotar ou não, fica cada um. Acho que eu vou anotar pra me estudar pelo caderno. Ô, Luiz, eu dou aula no Objetivo, lá em Paranavaí. Deixa eu ir aqui. Matemática. Polígono. Vamos lá. Primeira coisa. Regulares. O que vocês me falam sobre polígonos regulares? Nós falarmos em polígonos e eu falar polígonos regulares. O que vocês vão me falar? Regulares têm todos os lados e ângulos internos com as medidas iguais. Perfeito, é isso mesmo. Que é o que nós chamamos aquele dia de... Bonitinhos. É o bonitinho, né? É aquele que tem todos os lados e todos os ângulos internos de mesma medida. Esse é o polígono regular. Tá? Calma aí, professor. Todos lados de mesma medida e todos ângulos internos de mesma medida.
É o bonitinho. Perceba que eu não estou colocando nem bonitinho, estou colocando bonitinho mesmo. Tá? Deu para ver agora? Beleza. Beleza. Vamos lá, então. E se eu falar em... E se eu falar em convexo? Lados iguais. E se eu falar em convexo? Polígono convexo. O que é um polígono convexo? Professor, o gravando tá tampando. Tá ruim de ver. Mas Só você ficcionar na tela dele. Mas o gravando tá tampando o quê? É só aumentar. Regulares, o polígono. Polígono que tá... Pra mim não tá tampando, não. Ele tá tampando tudo isso daqui, o gravando? Não. Tá tampando do bonitinho pra cima. Ah, não, mas daí ali não tem problema. Você sabe que tá escrito polígono, regulares e bonitinho. Não tem mais nada escrito ali. Ah, tá, obrigada. O que interessa é aqui agora. Então, o que é um polígono convexo, pessoal? É quando qualquer reta passa pelo seu interior e corta seu contorno em apenas 2 pontos. Perfeito. O que vocês... uma coisa que eu vou falar, vocês têm que aprender a estudar da seguinte maneira. O estudar matemática, quando eu perguntar para você o que é um polígono convexo, ou tiver uma atividade para falar sobre polígono convexo, eu não quero que você tenha decorado, eu não quero de jeito nenhum que você tenha decorado essa fala. Essa fala aí, quem que fez essa fala agora? Isabela. Perfeito, está correto a sua fala, está corretíssima a sua fala. Isso é um polígono convexo, quando acontece isso que você falou. Mas vocês têm que entender o que é isso que ela falou. Não é você decorar que polígono convexo é aquele polígono que a reta, não sei o quê. Não, vocês têm que entender o que é um polígono convexo. Que é aquela situação que eu faço o desenho. Eu faço um desenho de um polígono aqui, tá? E se eu colocar, porque a pergunta, por exemplo, na prova, no trabalho ou em algum lugar, tá, peraí, deixa eu só ver uma coisa que o Rafael falou. Quero saber porque quando eu preciso de ajuda, porque eu não consigo entrar na prova, ninguém me ajuda. Eu fiquei meia hora esperando, ninguém me ajudou. E daí quando é contra pessoas, vocês ajudam, né? Eu não tô bem, eu não tô... Eu tirei, porque eu tive que fazer correndo, porque ia acabar tempo, todos ficaram me ignorando. Ô, Rafael, eu não consigo te responder isso, cara, porque não foi... Como que eu posso dizer? Não foi... Eu não presenciei a situação, tá? Eu não presenciei a situação, então é difícil para mim falar. Mas eu ainda não apliquei nenhuma prova online, mas o que eu vou dizer é o seguinte. Pessoal, não é o momento para isso agora. Deixa eu explicar uma situação. O que eu vou dizer é o seguinte. Na semana que vem, como que vai funcionar? Eu vou vou mandar um link de uma coisa dessa para vocês. Vou mandar um link de uma coisa dessa. Lembra que na outra eu fiquei disponível com a câmera desligada, só o microfone ligado e conversando com vocês? Sim. Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou estar à disposição de vocês aqui. Então, para qualquer dúvida com relação à prova de como, de alguma questão, desde que não seja dúvida de como resolver a questão, porque daí não é o caso, né? Mas
dúvida para você entrar, se não está conseguindo, vocês podem ter certeza que eu vou ajudar e vou auxiliar e nós vamos resolver, tá? Agora, eu não posso dizer porque eu não presenciei a situação. Vamos lá. Então, voltando aqui. Quando eu falo em polígono convexo, Letícia não, desculpa. Isabela, você pode ler novamente a situação? Tá. Convexo quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em apenas 2 pontos. E você leu convexo ou não convexo? O convexo. Ah, tá. Dizemos que um polígono é convexo, certo. Dizemos que um polígono é convexo quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em apenas 2 pontos. Ou seja, é aquela ideia que eu mostrei para vocês aquele dia, tá? Vocês têm que ter em mente que quando você tem um polígono, ali o exercício faz isso, né? Ó, ele faz assim, por exemplo, e ele está mostrando que está cortando aqui e aqui. Né? Quando eu expliquei para vocês, o que eu falei? Que é aquele segmento de reta que, se estiver dentro, vocês têm que imaginar um segmento de reta aqui dentro, de toda e qualquer forma e jeito, dentro desse polígono, onde nenhuma parte desse segmento, lembrando que segmento tem começo e tem fim, e todo esse segmento fica aqui dentro, tá? Todo o segmento fica aqui dentro. Então, você pode pegar do jeito que você quiser, reta de onde você quiser, ó. Segmentos, né? Da onde você quiser. Vai tudo ficar aqui dentro, tá? Ou é como a apostila trouxe ali. Se cortar o polígono, tá? Vai cortar só nos lados dele. Diferente do não convexo. Professor, Oi. a câmera tá tampando as primeiras palavras. Pode mover ela um pouquinho? Aí, obrigada. Agora, quando eu falo do não convexo, Isabela, pode ler o não convexo para mim, por favor? Tá. Um polígono é não convexo quando uma reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em mais de 2 pontos. Ou seja, o que vocês têm que lembrar disso aqui, que quando você tem um polígono é uma figura fechada, que tem lados, tem ângulos e etc. Quando acontece isso, ó, se você traçar um segmento de reta aqui, ó, ah, professor, o segmento de reta está dentro do polígono. Tá. Só que se eu traçar um segmento de reta aqui, olha só, eu tenho parte desse segmento que está o quê? Parte desse segmento está o quê? Para fora. Está fora do polígono. Então, esse é um polígono não convexo. Quando você imaginar segmentos de reta, que parte fique fora. E esse é um polígono convexo, onde todo segmento fica lá dentro, tá? Então, dá para a gente dar uma resumida aqui, né? Sim. Vou colocar aqui um resuminho. O convexo. O segmento todo dentro do polígono. Segmento todo dentro do polígono. E quando eu falo do não convexo, o segmento tem parte fora do polígono. Certo? Certo. Sim. Beleza.
Vamos lá. Então, isso relacionado a polígonos, tá? Irregulares, convexo e não convexo. Beleza. Agora, se eu especificar um polígono, aqui, ó. Eu quero falar desse cara aqui, ó. Quero falar do triângulo, tá? Pessoal, falar do triângulo é uma coisa linda. Por quê? O triângulo ele tem muitas classificações, tá? Triângulo temos muitas classificações. Vamos começar pela classificação. Muitas não, nós temos algumas, né, de fato. Vamos começar classificando os triângulos com relação, tá? Então, triângulos, então, com relação aos lados. Com triângulos. Então, nós vamos falar com relação aos lados dele. Nós temos 3 nomes para triângulo com relação aos lados. Quais são esses nomes? Quero que vocês me falem agora. O quê? Não entendi. Ó, se nós falarmos em triângulos, nós temos classificação dos triângulos com relação aos lados deles. Certo? Nós temos com relação aos lados. Quais são os nomes dados para a classificação dos triângulos com relação aos lados? Nós temos 3 nomes. Quando os 3 lados são iguais, quando os 2 lados são iguais e quando os 3 lados são diferentes. Escaleno, isósceles e equilátero. Perfeito. Então, Lembra o nome? triângulos com relação aos lados, nós temos o equilátero, Isósceles, isósceles e o escaleno. Agora, nós precisamos saber quem é quem aqui. Quem tem tantos lados iguais, tantos lados diferentes, como é que é? Quem que é o triângulo equilátero? Três lados iguais. Tem todos os lados iguais. Então, todos os lados iguais, sendo que o triângulo tem 3 lados, então nós vamos colocar 3 lados Iguais. 3 lados iguais. 3 lados iguais. E se eu falar no isósceles? Triângulo que Um lado tem diferente, 2 lados iguais. iguais. Então, nós vamos resumir o isósceles em 2 lados iguais. Porque se é um triângulo, ele tem 2 lados iguais, o outro vai ser de diferente medida desses 2, né? Porque o triângulo só tem 3 lados. Quer uma situaçãozinha para você lembrar quem é quem? Ó, o isósceles, ele tem um S aqui e um S aqui. 2 S, ó, 2 letras iguais próximas. É o triângulo de 2 lados, tá? Só para E o lembrar. escaleno? Entendi. Tá? E o escaleno? Todos os lados diferentes. Então, 3 lados diferentes. 3 lados diferentes. Perfeito? Qual é a dica do escaleno, professor? Não, aí vocês vão ter que lembrar. Equilátero e escaleno, tá? Aí vocês vão ter que lembrar. Eu já tentei pensar algum macetinho aqui, mas não consigo. Tá? Só do isósceles mesmo. Beleza? Então, essa é a classificação dos triângulos com relação aos seus lados. Só que nós podemos classificar os triângulos também com relação aos seus Ângulos. ângulos. Muito bem, muito bem. Posso apagar aqui? Não. Não? Não. Então vai, copia aí rapidinho que eu vou pegar uma água ali.
Oh, Eu já tinha a maioria já no caderninho. Sim, vocês já têm isso no caderno. Eu passei tudo isso para vocês. A questão é que eu estou estou dando uma retomada. Estou falando, na verdade, eu nem utilizaria o quadro para fazer isso, tá? Eu só iria falar, mas de qualquer forma. É sempre bom usar o quadro. Uhum. Meu pai não usa o quadro nas aulas dele. Ele prefere do jeito difícil. Assim que liberarem esse lado aqui, fala para mim que eu vou apagar lá, tá? pode apagar. Assim que liberarem o quê? Esse lado aqui, ó, a hora que eu puder apagar aqui, me falem. Pode apagar pra mim. Só se alguém estiver copiando. Assim que liberarem o quê, professor? Laura, assim que liberarem esse lado aqui, eu preciso usar ele. Assim que vocês liberarem esse lado, eu vou apagar. É porque o Wi-Fi aqui tá ruim. Aí eu tenho que ir toda hora sair pra ir no roteador pra pegar o Wi-Fi. Aí às vezes corta. Pode apagar. Pode. Pode? A Júlia está copiando ainda, Júlia? O lado do convexo, segmento tudo. Deixa eu ver. Professor, o que está escrito em vermelho do lado do convexo? Porque minha internet está ruim e está desfocado. Isso. Segmento todo dentro do polígono. Pode apagar? Pode. E aí, falando de triângulos ainda, nós podemos falar sobre os seus ângulos. Sobre os seus ângulos. Nós temos também 3 classificações com relação aos ângulos. Quais são elas? Quem se lembra? Quem tem anotado? Quem quer falar? Equilátero, isósceles, escaleno, é essa ou não? Não. Lado. Retângulo. Ah, mesmo. Peraí. Lados é equilátero, isósceles e escaleno.
Agora eu estou falando sobre os ângulos. Quais são, Isa? Agutângulo, retângulo e obtusângulo. Então, nós temos o... Vamos começar pelo retângulo. O retângulo. Nós temos o acutângulo. E nós temos o obtusângulo. Certo? São essas 3 situações que nós temos para triângulos com relação aos ângulos. Quando eu falo em triângulo retângulo, quer dizer que esse triângulo, para ele ser retângulo, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um ângulo interno reto. Um ângulo interno reto. E qual que é o ângulo reto mesmo? Eu não lembro agora. 90 graus. Quanto? 90 graus. 90 graus, perfeito. Muito bem, Isa, muito bem, Júlia, muito bem, Ana. Perfeito. Então, ângulos retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus. Tem que ter um ângulo de 90 graus, e nós sabemos que o ângulo de 90 é o ângulo reto. Fechou? Sim. Ótimo. E o acutângulo? Todos os ângulos internos são agudos. Todos os ângulos internos são agudos. Aí você tem que lembrar, o que é um ângulo agudo mesmo? Quando a medida é menor que 90 e é maior do que 0. Isso. O ângulo agudo é quando ele tem uma medida maior do que 0 e menor do que 90. Perfeito. Então, o acutângulo, todos ângulos maiores que 0 graus e menores que 90 graus, certo? Maior do que 0 e menor do que 90. Ou seja, o ângulo que é maior do que 0 e menor do que 90 é chamado ângulo agudo. E o obtusângulo? Tem um ângulo interno obtuso. Tem que ter um ângulo interno obtuso. E o ângulo obtuso, ele é o que mesmo? Quando a medida é menor que 180 e maior do que 90 graus. Ou seja, quando é maior do que 90 e menor do que 180. Então, aqui nós temos que ter o obtusângulo. Tem um, ó, vou até grifar o 1 aqui, ó. Tem um ângulo obtuso. Ah, faz sentido. Obtusângulo tem que ter um ângulo obtuso, tá? E o ângulo obtuso é o quê? Tem um ângulo obtuso. O ângulo obtuso, vou colocar um parênteses aqui, ó, que ele é maior que 90 e menor que 180. Certo? Certo. Vou ficar aqui para tirar um pouco dessa claridade que está ali, mas deixa eu ver. Aí, vou ficar aqui, ó, para tirar a claridade ali, vocês conseguirem copiar. Professor, tá Oi? tampando. Você pode mover a câmera só um pouquinho? Mas está tampando na onde? Tá tampando onde você escreveu, no outro lado, depois de convexos. Eu não estou entendendo, pessoal. Como que está tampando? Porque o gravando, ele É fica... que tá tampando um pouco. O comecinho tá tampando.
Não, eu sei, Ô, Laura, eu acredito que está tampando, mas eu quero entender como que está tampando e o que está tampando, porque eu gravando, ele fica sempre no cantinho. Manda foto para alguém aí e alguém me manda essa foto para mim ver. Professor, pra mim não tá tampando nada. Não, eu sei que para alguns tampa e para outros não, mas eu quero começar a entender como que é, eu gosto de entender as coisas, porque o meu gravando, se vocês parar para pensar aqui no meu cenário que eu tenho, o meu gravando ele estaria aqui, ó. Eu tô com a mão em cima do meu gravando aqui, ó. Pra gente fica do outro lado. O meu gravando está aqui, ó. Pra gente, o gravando fica pra lá. Aumenta o lado. Entendi. Isso, ó, que legal. Professor, já te mandei a foto. Eu tô vendo aqui, Laura. Entendi. Eu tinha te mandado. Mas a foto que você me mandou não tá tampando nada. Então, pro comecinho, entendeu? Não. Eu comecei a escrever aqui em ângulos, aqui eu não tenho nada escrito. Não o gravando que tá tampando. É a câmera que você posicionou. Tampou o começo das palavras. O computador é diferente de celular. O computador fica um pouquinho pro lado e no celular tá tampando o quadro. Eu tô usando o celular agora. Entendi. Eu também, mas Entendi. tá tampando. Que a Júlia mandou uma imagem no grupo e tá bem diferente do que tá aqui no celular. Eu tô, ó, que nem a Duda tá pelo computador, né, Duda? O da Duda fica igualzinho o meu aqui. Então vamos começar a acertar. O Luiz mandou uma também. Deixa eu ver o do Luiz. O do Luiz tá pelo celular, fica cortado mesmo. Entendi. Professor, o meu tá cortado ali em menor pra baixo, de menor pra baixo. Ô, Sim. professora, que eu te mandei é da Laura. Não é minha, não. A que você me mandou é a da Laura? Como assim que você mandou a minha? Eu mandei já direto pro professor. Tirei tudo e já mandei pro professor. Eu peguei do grupo e mandei pro professor. Mas o meu fica igual. Tá, então nós vamos fazer assim. Como para cada um tá de um jeito, aí fica difícil, aí eu não consigo entender mesmo, porque varia modelo de celular, varia modelo de computador, uma infinidade de coisas, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Quando acontecer isso, vocês falam, professor, mas ó, vocês têm que especificar assim, não só falar tá tampando. O tá tampando que eu acho que tem alguma coisa que assim, ó, não, mas não é. É que tá, pelo que eu entendi de alguns, tá cortando aqui, ó, esse canto, não é, ó? Sim. Ó, o de alguns tá cortando esse canto. Então, deixa eu ajeitar aqui. Melhorou? Pra mim, tampa Muito só quando melhor. tá você olhando o chat. Aí tampa. Enquanto não fica você. Muito melhor agora, professor. Tá, agora me falem uma coisa. O gravando de vocês tá na onde? Aqui? Bem aí. Isso. Onde O eu meu tô? tá Não, atrás da não, sua mão. ele tá em cima do ângulo, não tampando o ângulo, está em cima do ângulo. Aqui? Isso. Não, o Mas meu tá para aí. desenhar o trabalho da mamãe, o trabalho do O papai. meu tá aí. E aqui Tá. E essa parte aqui do quadro tá inteira para vocês. Vocês conseguem ver tudo? Não, o resto eu já não vejo, não. Eu 24 de eu agosto de consigo 2020, ver certinho né? os convexos. Tá? Só que aí o resto do quadro não vê. Vai. Você não consegue ver o quadro até aqui, Laura? Até o final dele? Não. Mas consigo ver o que você escreveu do não convexo.
Tira- fecha o chat. Tira o seu chat. Porque quando fica com o chat aberto, corta um pouco, mas quando você sai do chat e deixa só a sua tela, não tampa. Tira o chat. Eu já tirei. Como assim tirar o chat? Sair do chat? Aperta no xizinho lá de cima, Laura. Aonde? No chat tem um xizinho. Tá escrito assim, detalhes da reunião. E do lado tem um X, você aperta nele. Não sei onde que você tá falando, não. Tá, então vamos fazer o seguinte. Dá um clique em cima da tela. Vocês assistem com o celular assim? Sim. Você assiste com o celular assim, Laura? Assista. Muda ele para você ver assim. Eu tô vendo o professor lá no computador. Fica a mesma coisa. Ele fica na mesma posição de pé. Ele não tem Ah. tela. Não, mas daí você tem que ir lá você tem que puxar o negocinho lá e colocar para poder girar a tela, para daí a tela mudar. Ah, você vai no celular, né? Mas se o seu chat ficar de lado assim, vai ter assim, se você trabalhar nessa reunião, vai ter um xizinho. Não isso. É em sincronizar que vai, professor? Não, deixa quieto. Não aperta nada não, senão vai Deixa quieto. Verdade. Não aperta nada de sincronizar não. Então Tem tá. dois sinais aqui no meu celular. Eu cliquei nos dois, aconteceu para. Um tava dizendo que algumas contas podem sumir. Eu já cliquei em cancelar. Aí o outro já mudou do Meet. Não mexe mais nada não, não mexe mais nada. Não, melhor não. Qualquer coisa, se você não estiver conseguindo ler, aumenta só, porque ele aumenta. Eu sei anotar. Obrigada, Liz. Eu não gosto de pôr mais para trás, eu não sei se melhorou aí ou não, mas se eu colocar mais para trás, eu acho que fica muito longe para vocês verem algumas coisas. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Consegue ver, Laura? Sim. Então tá. Então, aqui até a parte da classificação dos triângulos com relação aos seus ângulos. Essa parte eu vou apagar, já faz tempo que está aqui. Vai cair polígono? Vai, não caiu na outra. Na outra nós vimos até a parte lá dos números primos e aquela coisa e tal, né? Então, nessa vai ter essa parte de polígono, essa parte dos triângulos, vamos ver. Se nós falarmos, agora eu não vou escrever, vou perguntar e vocês vão responder. Se nós falarmos em triângulo, tem 3 lados. Se falarmos em quadriláteros. 4 lados. 4 lados. Pentágono. 4 lados. 5 lados. 5 lados. Pentágono. Hexágono, 6 e assim por diante, né? É o nome dado para o polígono de acordo com a quantidade de lados dele. Certo? Tem um exercício na página. Que eu achei muito bacana. Na página 145, tá? Tem um exercício na página 145 que tá assim, ó. Ah, sei qual é. É o dos palitinhos de fósforo. Isso, perfeito. Aí, olhando para isso daqui agora, pessoal, quantos triângulos tem essa figura? Sim. Sim. 5. Não cai mais nessa. 4. 4 Mas você depois... Ó, Não cai mais nessa. Tem 5. nós temos 1, 2,
3, 4 e o grande 5. 5. Tá? Muito bem, muito bem. Então lembre-se disso, isso é interessante. Vocês têm que Nunca ver mais caiu nessa. dentro, vocês têm que ver dentro, tá? E agora, só para vocês começarem a visualizar outras coisas aqui dentro, olha só, deixa eu apagar esses números. Ó, presta atenção. Eu tenho quadriláteros aqui também. Mas, professor, como que você tem quadrilátero dentro do triângulo? Dá só uma olhada. Ó, olha só essa figura aqui, ó. Essa aqui que eu tô fazendo mais forte agora, ó. Verdade. Isso é um quadrilátero, tá? Isso é um quadrilátero. Pedro, vamos lá então, ó, o que tá escrito É aqui? interessante isso, professor. Duda, você consegue mandar no chat para mim o que tá escrito aqui? Manda pro Pedro aí. Tá. Então, ó, nós temos esse quadrilátero aqui, ó. Aí nós temos esse quadrilátero aqui, eu vou fazer de um outro jeito daí, de uma outra maneira, para vocês verem que tem outro quadrilátero aqui, ó. Ó. Verdade. Então, é isso que vocês têm que visualizar nas figuras, tá? Nós temos outro quadrilátero aqui. Nós temos outro quadrilátero também. Nós temos esse outro aqui, ó. Bem aí. Ó. E outro quadrilátero ali. Então, nessa figura onde nós temos 5 triângulos, nós temos também 3 quadriláteros, certo? Então, eu poderia inventar uma pergunta assim. Ah, muito bem, Eduardo, muito bem. O Eduardo já viu uma outra figura ali, que eu já iria comentar, mas ele já falou. Então, eu vou... Olha essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo. Porque essas 3 figuras que nós vimos, é essa figura aqui, ó. Não é? Sim. Essas 3 figuras que nós vimos é essa, né? Só virando assim, de lá para cá, daqui para... Agora, o Eduardo, ele viu essa figura aqui, ó. Tem ela assim de pé e ela também de lado. Sim, é aí que ficou muito torta. Aí nós temos esse quadrilátero também, tá? Que é um trapézio, muito bem. Esse daqui é um losango. Opa, losango não, desculpa. Losango não, um paralelogramo. 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 E esse aqui é um trapézio. Muito bem. E aí, nós temos o trapézio de lado ali também, ó. É o que tá assim, ó. E aí, nós temos o do outro lado também, que é o que tá assim. Tá? Então, se eu perguntasse para vocês, né? Se eu perguntasse para vocês, quantos triângulos e quantos quadriláteros nós temos nessa figura? Triângulos nós temos quantos, vocês disseram? 5. 5. E quadriláteros nós temos quanto? 5. 9. 9? Peraí. 6. 6, muito bem. Nós temos 3 trapézios e nós temos 3 paralelogramas, que é esse e esse, tá? Então, nós temos 5 triângulos e 6 quadriláteros. Mas, professor, esse é trapézio e esse é paralelogramo. Os dois são quadriláteros, tá? Os dois são quadriláteros. Ok? Porque tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá?
Ok? É para copiar isso, professor? Não, esse não tem necessidade de copiar. Eu quero mais que vocês abram a cabeça de vocês e comecem a visualizar essas coisas, né? Aqui pode apagar? Não. O obtusango, não. Não, isso aqui não, isso aqui Agora nós vamos falar de retas, tá? Para retas, nós temos duas classificações para elas. Quais são? Retas paralelas e retas concorrentes. Muito bem. Retas nós podemos chamar de paralelas, Mas e a outra são concorrentes. paralelas, e nós podemos chamá-las de Retas concorrentes. 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 Retas E concorrentes. E Pera nas lá. retas concorrentes. Pera lá. Ok. Aí, nas retas paralelas, vamos definir o que é reta paralela. O que é uma reta paralela? Retas que não se cruzam. Retas paralelas não se Cruzam. cruzam. As retas paralelas são as que não se cruzam. Ou seja, é aquela situação de você colocar duas retas assim, ó. Essas duas são paralelas? Sim. Tá? As duas são paralelas. Ah, mas não é do mesmo tamanho as duas, não interessa. Você pode ter uma reta aqui, ó, e a outra desse tamanhozinho. Se elas não se cruzarem, só lembrando que entenda o seguinte. Se tiver assim, ó, elas são paralelas? Não, são concorrentes. Porque se eu prolongar, vai se cruzar. Agora, o que eu estou dizendo aqui é a seguinte situação. Você tem uma reta assim e a outra pequenininha aqui. Então, se você prolongar, ó, elas não vão se cruzar. Tá? Então, isso são retas paralelas. Não se cruzam. Então, vou deixar só definido por não se cruzam. Se você pensar no prolongamento delas, elas não se cruzarem, não se encontrarem, são paralelas. Agora, quando eu falo de concorrentes, Elas tá? se cruzam. Elas se cruzam. Então, se cruzam. Beleza. Se cruzam. Só que quando elas se cruzam, nós temos duas classificações. Elas podem formar um ângulo de 90 graus que é chamado de perpendiculares. Elas E a podem outra ser perpendiculares. perpendicular
3. Elas podem ser perpendiculares ou podem ser Oblíquas. 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 Perpendiculares ou oblíquas. Vamos ver o que é cada uma delas. Nós sabemos que elas já se cruzam, porque se são concorrentes, se cruzam. Agora, tem uma maneira que elas se cruzam, que ela é perpendicular, e uma maneira que ela é oblíqua. Perpendicular ela vai ser quando Igual a 90 graus. Quando formar Retas concorrentes que estejam igual a 90 graus. ângulo de 90 graus. Ou seja, se você tiver isso daqui, ó, se cruzaram, formou um ângulo de 90 aqui? Formou. Então, elas são perpendiculares. Ah, se eu descer uma outra aqui, ó, professor, elas não se cruzaram, porque não tem aqui para baixo. Mas daí é aquela ideia, pessoal. Se você pensar no prolongamento, elas vão se cruzar e, ó, tá formando um ângulo de 90 graus. Entenderam? Sim. E a oblíqua é, por exemplo, você tem um aqui e a outra vem assim, ó. Se cruzaram? Sim. Formou ângulo de 90? Não. Se eu vier com outra reta aqui, ó, não formou ângulo de 90 também. Se eu vier com uma reta aqui, dá só uma olhada nessa situação, ó. Eu vou chamar essa aqui de reta R, reta S e reta T. E essa aqui, reta U. Só para vocês entenderem aqui. A reta S e a reta R, elas são o quê? São retas concorrentes. Tá, mas daí nós não vamos falar concorrente, nós vamos falar ou perpendicular ou oblíqua. Ó, você tem que procurar a reta S e a reta R onde elas se encontram. Vamos ver onde elas se encontram? Aqui. Elas são perpendiculares ou oblíquas? Oblíquas, porque elas não Oblíquas. formam um ângulo de 90 graus. Perfeito, elas são oblíquas. Agora, se eu falar da reta S e a reta U, elas são o quê? Eita. Oblíquas. Reta S e reta U, se encontrando aqui. Oblíqua também. Se eu falar da reta S e a reta T, Não. Oblíquas também. oblíquas também. Então, se eu falar da reta T e da reta S, elas são oblíquas. Só que se eu falar da reta T e da reta R, elas são o quê? Perpendiculares. Elas são perpendiculares. Então, vocês têm que ter isso em mente, ó. A reta T, ela é oblíqua com a reta S, só que ela é perpendicular com a reta R. Ô, professor, e a reta R e a reta U? A reta R e a reta U, aqui, oblíqua também. Entendi. Certo? O que estava escrito em obtusângulo, não entendi, Isabela, na onde? Aqui embaixo? Você tinha apagado, eu nem tinha visto. Ah, acho que a Duda mandou aqui no chat, deixa eu ver. Tem um ângulo obtuso maior que 90 e menor do que 180. Isso. Dá uma licencinha rapidinho pra mim copiar a reta oblíqua.
Muito obrigada. Por nada. Professor, na reta oblíqua, ah, não, você já marcou. Então, ó, só atenção aqui, que a reta T, ela é oblíqua com S, mas ela é perpendicular com R. Então, vocês têm que ter muita atenção nesses desenhos aí, quando tiver um monte de reta assim, tá? Professor, quantas questões vai ter? Mais ou menos. Então, eu preparei a prova com 7, tá? Mas eu tô pensando, eu acho que eu vou dar uma mexida nela e vou colocar mais umas 2. É, porque as outras que a gente teve, tinha umas que Você tinha vai 9, outras 10. Da gente Mas com 10 questões. Tem como montar continha? Tem, professor? Hã? Tem como montar continha no negócio? Então, aí é o seguinte, pessoal. Vocês sabem que eu gosto dos cálculos. Vocês lembram do início do ano que eu sempre falava assim, pessoal, eu quero ver os cálculos de vocês, não era? Sempre falava? Sim, claro. Nessa situação de prova online, não tem como eu ver os cálculos de vocês, tá? Então, se você chutar, se você não fizer cálculo, aí não tem o que eu fazer, eu não estou vendo. Mas claro que vai ter exercícios que vocês precisam fazer contas, né? Então, daí vocês vão realizar essas contas no caderno de vocês. Vai estar lá escrito realizar, mas não é que precisa mostrar para mim, não. Vocês realizem e deixem lá, tá? Tá. Mas quando a gente for fazer essa prova, vai ter aula ao vivo para você orientar a gente vai estar com Sim, você ao mesmo tempo fazendo a prova? perfeito, isso mesmo. Vou estar junto com vocês. Tá. Tem algum problema? Ai, Vamos supor assim, eu faço as provas pelo notebook. Vamos supor assim, eu deixo o celular na aula e o notebook eu faço a prova. Tem algum problema? Problema nenhum. Perfeito. Eu faço isso. Aí, pessoal, vai ter situações de levar a fração ao irredutível, né? Quer simplificar a fração, vai ter. Simplificar? De levar ao irredutível. Ah, é mesmo. Agora você vai passar sobre expressões? Agora eu vou falar. Peraí, que minha mãe tá me dando uma bronca aqui, peraí. Ok. Que pena que não dá pra ouvir. Bota a ordem, mãe do Guilherme. A cadeira aqui em casa virou guarda-roupa. Nesses dias de frio, Tchau. Isso aí, mãe do Guilherme. Pendurada aqui fora. nesses dias de frio, eu vinha com a blusa, acaba a aula, eu coloco na cadeira e eu não levei pra dentro, tá tudo nas cadeiras as blusas ali. Quem é que lava a roupa aí na casa? Professor? Eu, Ah, Oxe. Mentira. aham, sei. Tá bom. Que coisa feia, professor. Eu também não lavo roupa aqui não, só de vez em quando lavo os meus calçados. É Bem de vez em quando. a máquina. Pode apagar isso aqui tudo? Não, Pode. A Isabela ainda não acabou. Aqui, professor, a nossa maquininha de lavar chama, ela trabalha quando ela quer. Quando ela quer? Sim, é porque ela, assim, ela é assim, ela para de funcionar e a gente tem que dar um tempo, porque ela tem que descansar. Ela diz assim, que ela trabalha quando ela quer. Ela é viva. Essas maquininhas aí são terríveis, né? Elas dão... Aquelas máquinas de lavar chão com jato de água, sabe?
Viciada. Oi, mãe do prof. Oi. Você está sendo gravada. E a sua bronca também foi gravada, professor. Vai postar no YouTube ou não? Não, né? Opa, todas as aulas estão postando lá. Ah, foi lá para dentro já. Já foi lá para dentro, Ana. Ai, Pode apagar? Pode apagar. Você apaga com a mão, professor? Não, é um papel. Ah, o pano. Eu Papel. coloquei no celular com a iluminação baixa para economizar a energia. Professor, você não fez o negócio lá da oblíqua, igual você fez com a perpendicular. Como? Fala que... Tá. Eu sei. Tava aqui no caso, então, vamos lá. Ó. Tava assim, oblíquas, e aí era se cruzam, não, melhor. Não forma ângulo de 90 graus, né? Porque se é oblíqua, já se cruzam, né? Então, oblíqua, e aí Professor, não forma ângulo professor, Oi. eu escrevi assim, não forma um ângulo de 90 graus, mas forma um ângulo maior ou menor. É, isso aí. Muito bem. Olha lá, a Júlia está pedindo para alguém mandar depois a foto para ela, tá? Alguém manda, então, tira uma foto e manda para ela, fazendo um favor. Ok. Agora, pessoal, Professor, essa prova está no par. Você está com conteúdo fácil. página 172 agora. Página 172. O exercício número 2, tá, pessoal? Vou refazer ele com vocês, tá? O exercício número 2. Veja o que dizem integrantes de uma equipe após terminarem um jogo. Mariana. Então, vamos lá, Mariana. Mariana, ela fez quanto? 5 sobre 25. O Gustavo, 12 sobre 30. 12 sobre 30. E a Aline, 2/5. A Aline fez 2/5. Beleza. A letra A está perguntando o seguinte. Dentre esses integrantes, quais fizeram a mesma quantidade de pontos? Então, como que nós vamos descobrir quem que fez a mesma quantidade de pontos? Vamos fazendo comigo aqui, mas sem olhar a resposta de vocês aí, tá? Como que nós vamos ver quem fez a mesma quantidade de pontos aqui? Nós já sabemos que é Gustavo e Aline. No caso, nós já fizemos esse exercício. Mas refazendo ele agora, então. O que eu tenho que fazer para descobrir? É para copiar ele, professor? vai dividir. Não, só estou refazendo e explicando ele novamente. O que eu tenho que fazer? Tornar essa fração irredutível. Vou levar todas as frações ao irredutível. Então, perceba que esse exercício, eu já estou fazendo ele e automaticamente já estou explicando fração irredutível também. Por quê? Nós vamos ter que pegar essa fração aqui, vou simplificar por 5. Vai dar quanto se eu simplificar por 5 essa fração? 1/5. 1
quinto. Tá no irredutível? Sim. Tá. Quando é 1 em cima, já fica no irredutível. Então, 1 quinto. E essa daqui eu vou simplificar por quanto? Vou simplificar ela por 2, ó. Vai dar quanto se eu simplificar por 2? 6 sobre 15. Consigo simplificar de novo? Sim. Consigo. Sim. Por 3. Vai dar 2 e 5. E essa daqui já está no irredutível? Já. Então, respondendo a pergunta da letra A, quais que fizeram a mesma quantidade de pontos? Aline e Gustavo. Aline e Gustavo fizeram a mesma quantidade de pontos. Perfeito. Os dois têm a mesma quantidade de pontos. Então, não vou nem colocar aqui a letra A, que nós já estamos vendo aqui, ó, que esses dois têm a mesma quantidade. Ótimo. Agora, o interessante é a letra B, tá? Ó, sabendo que ao todo foram feitos 40 pontos, quantos pontos cada um desses integrantes fez? Tá aí, ó. Como que eu vou calcular o tanto de pontos que a Mariana fez? Como que eu vou calcular o tanto de pontos que a Mariana fez? Pega a fração irredutível dela. Ela fez 1 quinto de quantos pontos? 1 quinto de quanto ela fez? 1 quinto de quanto? 40. Pessoal, 1 quinto de quanto? 1 quinto de... O Eduardo mandou no chat ali. Ela fez 1 quinto de 40. Como que nós resolvemos isso daqui mesmo? Esqueci, não lembro. Como que a gente resolve isso daqui mesmo? Quando eu tenho uma fração de um número. O D vira vezes? O D vira vezes. Então, nós vamos ter aqui 1 quinto vezes 40. Como que a gente faz isso? Multiplica quem está em cima e repete o de baixo. 1 vezes 40. 40. 5. Repete. Quanto que é 40 sobre 5? É 40 dividido por 5. Quanto que é 40 dividido por 5? 8. 8. 40 dividido por 5 é 8. Então, eu sei que a Mariana fez quantos pontos? 8 pontos. Agora, vamos calcular o que o Gustavo fez. Gustavo fez quanto? 12 sobre 30 avos. Hã? 12 sobre 30 avos. Não, calma aí, o resultado? Não, não. Como nós vamos calcular quantos pontos ele fez? Ele fez 12 sobre 30 avos. 12 sobre 30 de quanto? De total de pontos. E qual é o total de pontos? Tá no exercício, pessoal. Quem, professor? O Gustavo? É, ó, o Gustavo, tá escrito aqui. Nós estamos falando do Gustavo agora. Qual é a fração que o Gustavo tem? 12 sobre 30. O Gustavo tem 12 sobre 30. De quanto? 12 sobre 30 de quanto? 40. De 40. Por que 40, professor? Você está tirando 40 do nada? Você está inventando? Porque na B tá falando que um Inventando lá. total Você está de dizendo pontos é que ao 40. todo foram feitos 40 pontos. Não estou inventando. 12 sobre 30 de... Já vou colocar o D como vezes, ó. De 40. Só que, pessoal, nós não aprendemos frações equivalentes? E nós não vimos que 12 sobre 30 não é a mesma coisa que 2 quintos? Sim.
Então, se você fizer com 12 sobre 30, vai lá, quanto que é 12 vezes 40? Eu aqui com o microfone ligado tá com música. Se você fizer 12 vezes 40, vai dar 480. Vai repetir o 30. Corta esses dois zeros, é igual. 48 dividido por 3 vai dar 16. Agora, se você pegar o 2/5 de 40, que 2/5 não é equivalente a 12 sobre 30? É. É equivalente. Então, vamos fazer desse jeito para ver. Vai ficar 2 vezes 40, 80, dividido por 5. 80 dividido por 5, ó, 80 dividido por 5. 1 sobrou 3, abaixou 0, 30 vai dar 16. Ó, deu o mesmo resultado. Professor, por que que dá o mesmo resultado? Por que que deu o mesmo resultado aqui, ó? Sendo que aqui eu fiz com 12 sobre 30 e aqui 2 sobre 5. Por que que dá o mesmo resultado? Porque os dois são do mesmo... Porque são equivalentes, tá? É porque elas são equivalentes. Aí fica a seu critério. Se você quer fazer com 12 sobre 30 ou com 2 sobre 5. O meu conselho é você fazer com 2 sobre 5. Por quê? Os números são menores. E aí as suas contas vão ficar mais... Vão ser contas menores, né? Contas mais fáceis, tá? E aí, para mim fazer a da Aline, eu preciso fazer a da Aline? Não, Por quê? porque já tá irredutível. Não, não é porque já está irredutível. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Essas frações aqui, ó. Essas frações é a fração que representa a quantidade de pontos que eles fizeram nesse torneio, nesse não sei o quê, tá? Essas frações representam a quantidade de pontos, não é quantos pontos eles fizeram, tá? Representa a quantidade de pontos. O que nós falamos de fração? A fração não vem para representar a parte do inteiro? Então ela representa uma quantidade de pontos. Mas você não sabe quantos pontos. Você sabe que é essa fração. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ter a quantidade de pontos, que é 40, que o exercício está dando. Eu não estou inventando 40 pontos. Você vai pegar a fração da quantidade vezes a quantidade de pontos que foi dado. Aí, esse resultado aqui, ó, no caso 16 e o 8 aqui, esses dois resultados que indica quantos pontos fez. A Mariana fez 1/5 do total de pontos. Então, quantos pontos que ela fez? Ela não fez 1/5 pontos. Ela fez 8. 1/5 representa 8 de 40. Agora, de novo, vou perguntar. Precisa fazer a da Aline? Não. Por quê? Muito bem, Eduardo. Muito bem. Mas um outro motivo que eu não preciso fazer a da Aline. O Minoro falou. Por quê? Ela fez. Porque a Aline e o Gustavo fizeram a mesma quantidade. Eles têm a mesma fração, ó. Já não foi dito na letra A que é igual dos dois? Eles têm a mesma fração. Se eles têm a mesma fração, o Gustavo fez 16, quanto que a Aline fez? 16. 16 também, tá? O Eduardo foi por outro caminho. O Eduardo pensou o seguinte, ó, tudo é 40. Eu já tenho um que fez 16 e o outro fez 8, então quanto falta para 40?
Falta 16 também, tá correto, Eduardo. Perfeito. E agora, professor? Professora, para anotar isso? Não, vocês já têm resolvido. Só resolvi novamente para vocês relembrarem. Agora você vai passar o de frações? Ué, mas eu já estou passando de frações. Como assim você já tá passando? Ué, nós estávamos trabalhando o que agora? Isso aqui era fração? Ah, é mesmo? Estou passando de fração. É mesmo. Agora, comparação. Para fazer a comparação, eu tenho que olhar para quem? Se eu quiser comparar essas duas frações aqui, ó. Agora esse denominador. Eu vou olhar para o denominador, né? Quando eles são iguais. Se eles são iguais, a maior fração é quem tem o maior numerador. Perfeito. Quando são iguais, olha para os denominadores, pelo amor de Deus. Olha para os denominadores. Tá? São iguais? São. Qual é a maior fração? A que tem maior numerador. Sim. Tá? Agora, se forem diferentes, por exemplo, (10 sobre 7) e 4 sobre 5. O que nós temos que fazer? A gente vai ter que fazer vezes o denominador da outra. Então, eu pego o 10 sobre 7 e multiplico por quanto? Por 5. Vou multiplicar por 5, porque eu tenho que fazer vezes o denominador da outra. 10 vezes 5, 50. 7 vezes 5, 35. Aí eu pego essa daqui agora, 4 sobre 5, e multiplico por quanto? 7. Por 7. Vai dar quanto isso? 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. Ficou com os denominadores iguais? Não. Não? Olha aqui. Como é que ficou? Não vi. Ficou com os denominadores iguais. Agora eu tenho as duas frações com denominadores iguais. Olha para o numerador, qual que é maior? O da 10. O do dividido por vezes 5. Isso, é a que tem 50 maior que 28, logo, essa fração aqui é maior do que essa. Certo? Então, nós temos uma situação de denominador igual e denominador diferente. Tá? Enquanto vocês vão copiando aí, eu vou fazer a chamada. Se você fazer a chamada, já vai acabar? Sim, já é 11h52, né? Vou ver agora. Ana Clara, Ana Júlia, Ana Lívia e Beatriz. Ótimo. Camila, Camila, Eduarda, Eduardo e Eduardo.
Camila, Eduardo. Tá faltando um Eduardo, uma Camila e a Eduarda ainda responder. A Camila Balduino, não. Camila Santana, ok. A Duda tá aí. Eduardo Emiliano, Eduardo Vinícius, ok. Elisa, Emanuele e Enzo. Elisa, Emanuele e Enzo. Gabriele, Gustavo Brem, Gustavo Minoro. É o seu celular, professor? Sim, é o meu. Ah, tá. Gustavo Brem, não. Isabela, Júlia, Cauane, Cauane. Presente, Isa. Então, Isabela, ok. Júlia, ok. Cauane, ok. E a outra Cauane, não. Laura, Letícia, Luiz, Luísa. Ok. Miguel, Nicole, Pedro e Pedro. Ok. Miguel, tá por aí? Cadê o Miguel? Tá ali, opa, tá ali, ok. O Rafa tá lá com a Letícia. Rafael Verdério, Ricardo e Yudi. Yudi aí. Rafael Verdério e Ricardo. Ricardo, ok. Rafael Verdério. Falou, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, Que tchau, pena que já valeu. tá cedo, né? Tá cedo, tá na hora de almoçar, já tô com fome. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Agora deu fome também. Até segunda, então. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até.